boa tarde, pessoal. Mais uma Ação em Reação, dia 17 de outubro de 2017. Hoje, várias notícias, sol na Baixada Santista, né? Então, depois de um domingo chuvoso, segunda-feira nublada, um sol bonito na Baixada Santista, né? Você que está acompanhando o programa pelo canal 11 da NET, ou pelo 8 Vivo Fibra, ou pelo www.tvcomsantos.com. Mandar um abraço para o meu amigo Mário Gil, de Portugal, cantor internacional, que já mandou um zap para o programa e disse que lá está tudo calmo em Portugal, a quarta melhor educação da Europa, né? Recebendo muitos brasileiros para fazer mestrado, doutorado e pós-graduação, né? Gente que vai levar dinheiro, vai levar conhecimento e vai levar recursos para Portugal também, né? Bom, a pauta está grande hoje, né? Temos o problema São Vicente quer terceirizar serviços de saúde, né? Essa onda das OS aí parece que contaminou os prefeitos da região. Nós vamos discutir sobre isso também. Sede do OAB em Praia Grande é furtada 2 vezes no mesmo dia. Pô, os caras não estão dando espaço. Duras foram o mesmo vagabundo, né? Furtou uma vez, depois achou que deixou coisa lá, foi de novo lá para pegar, né? Nós temos que ver isso aí. O porco continua fazendo estrago na Zona Noroeste. O porco que mordeu um saco de supermercado de uma consumidora, agora atacou uma praça pública e bagunçou a praça toda. O problema é que não é o porco, né? O porco está com fome, o problema é do dono do porco, né? O porco, coitado, tem que ir para algum sítiozinho aí no Caruara, Caiabura, litoral, tal. O porco não tem culpa. Quem tem culpa é o dono que deixa o porco solto, né? João Dória novamente metido em polêmica. Após querer usar o dinheiro das multas que não foram aplicadas, né, o João Dória quer dar comida de astronauta, com proteínas, vitaminas para os moradores de rua, né? A gente não entende, né? O serviço social fala que não tem que dar comida, que não tem que dar esmola, que tem que empurrar os caras para os abrigos. As pessoas dão esmola, aqui em Santos é terra da caridade, da fraternidade, dão um prato de sopa, tal. A gente também não acha errado, o cara está com frio, está com fome e tal. Mas cada um fala uma coisa. Quem estudou fala que não é para dar nada, para levar para o abrigo da prefeitura. Aí eles não querem ter regramento, ficam na rua. 87% com usuários de drogas lícitas ou ilícitas. Aí não tem lei de vagabundagem, o cara também não quer trabalhar. Então é uma confusão louca, né? Gente, nem o serviço social se entende, nem a população se entende, e fica uma coisa realmente difícil, né? Hoje, para comentar esses programas, né? Lembrando que você pode ligar aqui no telefone da TV Com para fazer sua pergunta, como faz o Uriel Vilas Boas todos os dias, né? O nosso 22º vereador. E também você pode, no 21 38 4677. Então você liga, fala com uma das nossas atendentes, passa a sua mensagem breve, né? Porque são muitos telefonemas, então resume já a pergunta, né? E para ela que ela possa passar aqui para o nosso convidado de hoje. E também pelo WhatsApp, 997 11 5545, né? Então um abraço para o meu amigo Mário Gil, de Portugal, que já passou um WhatsApp para cá, parabenizando o programa. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber 2 pessoas muito conhecidas na cidade, o Rodolfo Amaral, consultor de finanças públicas, né? Em muitos programas de TV aí, sempre representando bem a nossa cidade, já trabalhou em várias prefeituras, tal, enfim. E também o Hélio Alich, que é professor universitário, foi candidato a prefeito de Santos na última eleição, uma pessoa também bastante conhecida. Como hoje é dia ímpar, eu vou começar pela esquerda, sem distinção nenhuma aos nossos convidados. Então, Rodolfo Amaral, obrigado por ter atendido o nosso convite e estar aqui no programa de hoje. Bom, Fred, para mim é uma grande satisfação estar aqui com você, discutindo com o Hélio. Só que você agora sinalizou que o Hélio está à direita, ele vai ficar um tanto quanto inconformado com essa condição de estar à direita, mas é sempre uma grande satisfação poder discutir os assuntos da nossa região aqui e tentar esclarecer a população dentro do que é possível. Também o Hélio Alich, também que foi candidato a prefeito de Santos, e também é professor universitário, hoje também está aqui, com certeza vai engrandecer o nosso programa aqui. Claro, com muito prazer, Eduardo Filete, meu mestre, Rodolfo Amaral. Infelizmente eu não tive opção. Queria eu estar ao seu lado, aí na esquerda, porém eu ia estragar todo o layout do programa do Eduardo Filete, e aí a gente pode tentar até o final do programa, quem sabe a gente fica junto, né? E aí a gente fica, os dois devidamente no seu devido lugar do ponto de vista de opções. O nosso amigo da Frota Vento, né, Miguelzinho, ele quis fazer um programa com 4 pessoas aqui, trouxe 2 de São Paulo, pôs 4. Eu falei, ó, esse não é o modelo do Augusto Capô de Casa, que foi um modelo vencedor aí que ficou quase 20 anos no ar. Eu falei, então, tá, pôs 4. Aí um falava bastante, era bem articulado, um de São Paulo. E os outros 2 falavam um pouco menos, mas eu puxava para os outros 2. Mas aí esse articulado, que era o chefão e tal, puxava a palavra para ele, né?
Aí no final do programa, os outros dois falaram assim, pô, mas a gente quase não falou. Eu falei, poxa, eu falei que não dá pra fazer programa com 4, né? Vocês quiseram fazer programa com 4, vocês quiserem... Só que assim, como é que o homem que fala bem, ele é o presidente do sindicato, vocês são diretores, você está falando dele, um minutinho, deixa eu só corrigir. Então o programa ficou naquele esquema, ficou um bom programa, mas só um falou, né? Então a gente tem que entender. Rodolfo, brincadeiras à parte, você está sempre com números e todo mundo tem um respeito aqui na Baixada Santista, São Paulo também, que no estado de São Paulo, acredito até que no Brasil, pela sua vocação com números, pela sua didática e tal. E hoje um problema que preocupa muita gente é a questão das OS, né? Porque a gente põe OS, não tem fim lucrativo, mas o diretor ganha 100 mil, a vereadora Thelma, não foi o Filete não, tá? Porque às vezes a gente fala aqui, o telespectador, ele absorve, mas o político, o politizado, ele acha que fui eu. Tem que brigar com a Thelma. Você quer brigar? Vai lá brigar com ela, que ela tem mandato. É minha amiga, tá? Não estou falando para você brigar com ela. A Thelma falou que cada parto no estivador sai 136 mil, né? Aí eu não sou vereador, mas também... 136 mil dá para mandar a família para fazer na França, vai lá em León, faz o parto, volta e ainda sobra um troco para a prefeitura, né? Então, eu não sei se a OS começa devagar e começa ganhando muito, devagar, para daqui 1, 2 anos, quando encher aquilo lá, pô, agora estamos ganhando 3 milhões, estamos gastando 3. Tudo bem, tá. Mas dá uns 12 meses assim de... Aquele alívio para a OS, que é brincadeira, né? Então, cada parte, segundo a vereadora Thelma de Souza, né, sai 136 mil. Eu fiquei pensando aqui, Rodolfo, dá para mandar o cara para a Europa com a família, faz o parto lá e volta, né? Você entendeu? Então é muito dinheiro. Então essa questão das OS, agora São Vicente também vai pôr OS lá, e essa coisa, Cubatão já não deu certo e fecha o hospital. Qual é a verdadeira dessas OS? Nós vamos ser prejudicados com isso? O que a gente pode passar para o nosso público sobre as OS? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa corrigir. Eu até entendo que a vereadora Thelma quis utilizar-se aí de um recurso aritmético para provocar um impacto, uma indignação na sociedade, mas não procede o que ela disse. O que ela, na verdade, fez pegou o número de partos hoje realizado pelos hospitais estivadores e pegou o total do custo do hospital quando ele estiver em operação plena e dividiu um pelo outro, por isso que deu esse 136 mil. Quer dizer que não está gastando esse dinheiro ainda? Não, de forma alguma. Então, a gente precisa ser correto com as coisas corretas. Certo? A prefeitura, no caso do Hospital de Estivadores, ela não está tendo o dispêndio pleno do contrato. Ela assinou um contrato de 300 e poucos milhões de reais por 5 anos, me parece que 66 milhões por ano, mas esse custo de 66 milhões por ano será apurado quando o hospital estiver na plenitude. Hoje, se ela está só prestando serviço de maternidade, ela só está tendo este custo específico da maternidade. Então, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Vamos tomar cuidado, porque não é com esse tipo de argumento que a gente vai combater as OS. Eu, particularmente, acho que a forma que as OS foram criadas, na verdade, a versão que deram para elas é que está equivocada. Eu não sou contra OS, eu tenho dito isso mesmo, até mesmo para determinados servidores públicos, porque eu acho que, primeiro, que nós temos que corrigir a lei de responsabilidade fiscal no âmbito da administração pública, deixando médicos, professores e policiais, no caso aí do governo do Estado, fora daquele limite prudencial, porque são áreas absolutamente essenciais, e se você tiver uma demanda maior, você não pode contratar os serviços. Por exemplo, se você fosse trazer hoje, certo? Quando tiver na sua plenitude, 1.200 funcionários do Hospital dos Estivadores para dentro da folha de pagamento da prefeitura, aí fica todo mundo ganhando muito mal, porque você chega no limite prudencial de 53,3 ou ultrapassa o limite máximo de gasto com o pessoal da lei de responsabilidade fiscal, que é 54%, você não pode contratar mais ninguém e nem mais um outro tipo de serviço. Então, acho 54 é o máximo, né? Mas diz que de 51 a 54, você já não pode pegar alguns empréstimos. A lei diz que quando você atinge o limite prudencial, você tem que tomar cuidado, porque você passa a não ter condições mais de dar hora extras, sabe, de promover concursos. Então tem que se ter esses cuidados. Agora, quais são os problemas das OS? Primeiro que a legislação de OS ela é nova, tá?
E tudo que é novo acaba sendo improvisado, tá? E a gente tem visto experiências muito negativas aqui na nossa região. Tivemos experiências negativas no Guarujá, em Cubatão, agora em São Vicente. As OS surgem, aí de repente hoje, se nós quisermos aqui criar uma OS, nós fazemos um contrato social, vamos ali no cartório de registro, montamos uma OS, depois nos habilitamos como tal e saímos aí operando como se tivéssemos uma tradição no mercado e não é verdadeiro. Mas mais do que isso, aí ela fecha um contrato com a prefeitura e acontece o que está acontecendo aí, pelo menos eu li nos jornais. Funcionários dizendo que estão sem receber, que não estão depositando fundo de garantia. Devia-se ter uma preocupação na legislação se você venceu o contrato de uma OS no valor, caso do Hospital dos Estivadores, por exemplo, de 66 milhões, você tinha que promover, exigir desta empresa, desta OS, naquele exercício, uma caução equivalente a 10%, por exemplo, ou 6 milhões de reais. Porque se a empresa amanhã ou depois deixou de recolher o fundo de garantia, alguma obrigação relativa aos seus servidores, seus funcionários que serão seletistas, não fica para o poder público o aborrecimento. Aí você, com aquela caução, teria como se salvaguardar dessa situação. No caso, a responsabilidade solidária, não é isso? Exatamente. Se a OS não pagar e a OS explodir, quem tem que pagar são as prefeituras, né? Então complica bastante. Né? Além disso, há um vício exagerado. No caso do governo do Estado de São Paulo, por exemplo, o governo do Estado de São Paulo hoje, só na área de saúde, ele tem contratado, tá, para prestar serviço 95 OS diferentes. 95. Gastou no ano passado com OS 4 bilhões e 500 milhões de reais. Eu fiz um estudo recente em que eu pego os hospitais sob a gestão estadual, 20 hospitais sob a gestão estadual, e vejo o número de pacientes internados e o custo anual que foi desembolsado para a OS. E divido um pelo outro para dar o custo médio do paciente. A média apurada nesse estudo das OS foi de R$ 8.700. Aí fiz o mesmo exercício com os hospitais puramente de natureza estadual, tipo Guilherme Álvaro, onde o servidor que lá trabalha é funcionário público do Estado, seja ele médico, enfermeiro, auxiliar administrativo, coisa que o vale. Certo? O custo médio desses outros 20 hospitais estaduais foi de R$ 14.500. Aí nós vamos pegar aqui o exemplo dos 3 hospitais filantrópicos que nós temos na região. Santa Casa, Beneficência Portuguesa e o Hospital Santo Amaro. O quanto eles receberam do poder público e o quanto de pacientes eles internaram no ano passado, que foram 26 mil pacientes. Aí você vê um custo, certo, de R$ 6.500, um custo médio de R$ 6.500. Ou seja, na diferença para a OS, certo, foi de R$ 6.500 para R$ 8.700, dá R$ 2.200 por paciente. E aí você ouve o secretário de Saúde do Estado, raramente vem a Baixada Santista, o doutor Davi Wipp, e quando chega aqui diz o seguinte, que falta gestão na Santa Casa, falta gestão na Beneficência Portuguesa, falta gestão no Hospital Santa Amaro. Ora, faça-me um favor, falta gestão no Estado. Pague para os hospitais filantrópicos o mesmo valor per capita que se paga ao paciente de OS ou até para os próprios hospitais estaduais, a situação da saúde aqui estaria resolvida. Então a gente precisa acabar com esse mito de que OS é lindo, maravilhoso. Não é. A gente não pode generalizar, achar que todas não prestam e muito menos ficar achando que é a descoberta aí das Américas para a área de saúde. Não é. Em geral, tá, eu posso afirmar sem medo de errar que quase em todos os casos delas, elas custam mais caro do que qualquer outro tipo de atendimento, ou direto ou por hospital filantrópico. E isso precisa ser dito, certo? Se nós temos carência de recursos para a área da saúde, certo? Se eu for contratar o mais caro, evidentemente eu vou tratar um número menor de pacientes. É um dado importante, né? Você vê que a Santa Casa, a Beneficência, Santo Amaro recebe 6.500 em média. E a OS recebe 8,5. Se pagar 2.000 por cada paciente, esses 26 mil pacientes aqui que foram atendidos, segundo o Rodolfo, nesses 3 hospitais aqui no ano passado, você vê que dá um gás bom para as entidades. Então, mais de 50 milhões. Mais de 50 milhões. Aí você vai dar 20 para a Santa Casa, 10 para o Santo Amaro e 20 para a Benê. Já ajuda bastante, né? É verdade. Eu vou fazer uma análise como paciente.
Basicamente, o Rodolfo Amaral disse brilhantemente tudo o que acontece. Esse quadro aí em que as OS são os institutos novos e não têm experiência adquirida para resolver os problemas da saúde da nossa população. E como paciente, eu vejo o seguinte, nós temos uma oferta muito grande de hospitais, pasmem. Nós temos muitos hospitais em Santos, na Baixada Santista, fora os ambulatórios, fora as UPAs, um monte de siglas, UMES, AMAS, tudo por aí. Percorrendo os bairros, você percebe as clínicas e laboratórios de imagem, estão espalhados pelos bairros de Santos, e o que eu vejo da ótica do paciente é a proliferação da indústria da dor e da não resolução da cura. Que significa o seguinte, no momento que você está precisando da saúde, até o momento que você absolutamente se torna curado, você percorre um calvário de clínicas, de dúvidas com plano de saúde, de procura por hospital que não tem atendimento para você, você chega a frequentar várias filas, e olha, eu estou falando de coisas leves, eu não estou falando daquele que precisa de um transplante, eu não estou falando daquele que precisa de uma intervenção, que precisa de uma ação judicial para que ela possa ser feita. Eu estou falando dos pacientes normais, em que, nesse tempo em que não conseguem a cura, eles ficam percorrendo uma indústria recentemente estabelecida que proliferou muito, a indústria das farmácias. Essa é a verdade. O paciente sente dor e até que ele seja curado, ele passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, muitas vezes não é curado e antes de ele seja curado, ele passa e fica na mão da indústria das farmácias. Isso explica a proliferação delas nas esquinas, nos bairros. É um sintoma ruim. A proliferação das farmácias é uma amostra de que a nossa saúde não vai bem. Porque ela não é feita para resolver os problemas. Ela não está voltada para a cura. Ela está voltada para atender interesses escusos que não o da população. E nós sofremos muito com isso. Recentemente nós vimos aí reportagens das pessoas que procuraram o pronto-socorro e sequer tinha material para fazer o engessamento. Foram recomendados que procurassem aí no mercado o gesso para que fizessem o término do procedimento. Ora, o que está acontecendo? E vemos aí hospitais filantrópicos ociosos. O nosso hospital que está aqui, do outro lado do canal, as pessoas que vieram agora no final de semana e viram ele parcialmente iluminado, não sabem se ele é um museu, se ele é um teatro, se ele é uma escola, o seu hospital. A Beneficência Portuguesa perdeu muito do seu poder de tempos atrás. A Santa Casa tem áreas ociosas, inclusive nós nos demos o luxo de termos todo um setor de atendimento emergencial, o PS, com todas as suas dificuldades, foi parcialmente desativado. Então, muita coisa está errada na saúde da nossa região, que não é exatamente o excesso de atendimentos, pessoas que vêm de fora, a crise econômica, as condições em gerais. Nós vivemos, sim, uma situação de caos no atendimento de saúde, muito parecida com o caos que nós temos na segurança pública. Sim. Essa questão, Hélio, que você queria comentar sobre a questão, queria parabenizar a jornalista Verônica Mendrona, que está aqui na nossa TV também, né, muito conhecida na região, queria que você se sinta na mesa aqui também, né, e obrigado por ter vindo aqui no programa, está nos nossos estúdios. Essa semana nós tivemos 2 perdas na cidade, né, o Alberto Wesman, e do Sindicato do Comércio, e também o Armênio Mendes, né, que aos 73 anos, ainda novo, né, nos deixou aqui na sexta-feira. E você queria comentar sobre a cidade pós-armênio, pré-armênio, né, porque, na minha opinião, tivemos Brás Cubas, né, tivemos Saturnino de Brito, e depois veio o Armênio, que ele modificou a cidade com shopping, centro de convenções, inovações e tal. As pessoas questionam alguma coisa, porque você não vai ser unanimidade para ninguém, mas a gente teve um avanço, né? Shopping São Vicente e tal. Uma pessoa que podia ter usado o dinheiro dele para outras coisas tal, se preocupou em investir na região, né? Exatamente. Nós temos que imaginar Santos antes de Armênio e depois de Armênio, deixando de lado várias coisas que acontecem dentro do cenário da relação do homem do setor privado e a gestão pública. Infelizmente, nós temos aí muito recentemente a história de Joelhos Batista e um império gigantesco que começa lá na década de 60, o Império da Carne, no momento em que Brasília estava sendo construída e basicamente naquele cenário de construção faltava alimento, ele tinha açougue. E aquele grande açougue se transformou no que é hoje a JBS, a maior exportadora de carne da América Latina. E, de certa maneira, a gente faz uma transposição dessa história para a realidade local. E você disse muito bem, a inexistência de pessoas visionárias. A gente tem que voltar lá no início do século passado para lembrar de Saturnino de Brito.
que também foi muito questionado com relação ao seu plano de obras. Muita gente achou naquela época, eu tive cuidado de visitar a hemeroteca e ler tudo que foi escrito a respeito daquelas obras, especialmente naquele momento antes e depois da inauguração da Ponte Pênsil, em que ele é taxado, criticado, era taxado como maluco também, muito questionado, colocado em dúvida o seu projeto, e aí está. O projeto dele, na verdade, ele passou os séculos, né? E até as suas etapas deixaram de ser feitas. A prova está aí, foi Santos Novos Tempos, que era uma atualização do projeto inicial, que deixou absolutamente de ser feita na década de 60 e deixou de ser feita agora. Então, essas pessoas visionárias, e eu vejo aí uma explosão de alegria e ódio, e muito pouco pesar e respeito à pessoa que passou nas redes sociais. Muitas pessoas ocuparam o seu domingo para questionar a figura de Armênio Mendes, os seus empreendimentos, criticaram as suas estátuas, criticaram o seu shopping, criticaram o centro de convenção. E eu fico dizendo, não fosse Armênio Mendes, o que nós teríamos? Tudo bem, tivéssemos que reclamar de qualquer situação com relação à utilização de áreas da União, vamos dizer assim, algum tipo de construções irregulares. Mas o que aconteceu com os clubes da Ponta da Praia? Não fosse a associação de Armênio Mendes com o Saldanha, com o Vasco da Gama, não fosse algumas intervenções do setor privado na obra pública, como estaria a cidade de Santos hoje? Saldanha, exatamente. O Brasil, né? O próprio Brasil, que estava fadado... E agora a Portuguesa, que vai ter um shopping. Infelizmente, eu não sei se possa acontecer. Acho que a família vai tocar. Eu acredito que sim, a gente torce para que a Portuguesa Santista tenha uma sua arena multiuso, nunca é demais, para vários outros eventos. Não é? Então, acho importante a gente fazer esse resgate da figura do visionário, da pessoa que teve visão, que na linha do tempo da história de Santos são poucos. Aliás, tem Prestes Maia, Francisco Prestes Maia, que no seu plano diretor de São Paulo acabou, de certa maneira, traçando rumos urbanísticos para a cidade de Santos. Ele dizia lá, e escrevia em 1947, e resolvia em 1947 o problema da ligação Santos-Guarujá. Antes disso, em 1927, nós tivemos o arquiteto Enéas Marini, que publicou no jornal local, no jornal A Tribuna, a ligação de Santos-Guarujá. Essas pessoas são visionárias. As pessoas agora que não sabem o que é inovação e não sabem o que é cuidar, essas pessoas não mostram aquele DNA do visionário. Estão absolutamente preocupados com um mandato de curta duração, que vai acabar, e ali o trampolim para tentar chegar ao governo do Estado ou até mesmo à presidência da República. Infelizmente, o homem público hoje ele perdeu a sua capacidade de ser um grande pensador, de utilizar toda a inteligência da sua assessoria, que nos custa muito caro aqui, no caso da região, para traçar a cidade do futuro, a cidade voltada a ser uma cidade mundial, como Santos é uma cidade portuária e que já foi considerada a Barcelona do século XIX e hoje está muitos anos aquém da realidade que a gente vê na cidade espanhola de Barcelona. Rodolfo, essa questão do limite prudencial, outro dia eu conversando com o prefeito de São Vicente, ele falou que quando pegou a cidade, né, sem fazer crítica a nomes e tal, estava com 56%, 57% do limite. E que ele não pode dar aumento para o funcionário público, embora ele ache que mereça o aumento do funcionário público de São Vicente, porque ele quer chegar no 51, 51,5, né, segundo ele. E nós tivemos há pouco aquela questão dos servidores públicos de Santos, que eles queriam aumento, e o prefeito falou que tinha que ser um aumento menor, escalonado, tal, e você, pelos seus estudos, você achou que daria para dar o aumento e não ficaria no limite prudencial. Isso aí foi muito falado pelos servidores, eu vi você em vários programas, tudo. Qual é a realidade? O Santos está no limite? Porque houve uma baixa arrecadação também, né? Bom, vamos por etapas. Primeiro a gente tem que separar uma coisa da outra. Uma coisa é eu estar dentro da lei, tá? E a outra é eu ter o dinheiro para pagar. Bom, no caso de São Vicente, de fato, São Vicente chegou a bater 60%. Ele falou 58,9%, né? Chegou a bater 60% num determinado momento. A prefeitura, a gestão atual vem reduzindo, mas ainda está acima, tá? O segundo quadrimestre chegou à razão de 55%, e você só tem duas formas de reduzir. Ou corta comissionados, corta o que for possível cortar, ou faz com que a arrecadação cresça, porque é a relação
certo, do gasto com a receita corrente líquida. Como no caso de São Vicente, nesses 8 primeiros meses, houve um crescimento da receita à razão de 3%, tá, 3 pontos percentuais, então houve um determinado equilíbrio, mas em que pese que ele vai ter que, nos próximos 4 meses, aí até dezembro, ainda mostrar um esforço maior para se adequar à questão da lei. No caso específico do município de Santos, quando ocorreu lá a greve dos servidores, a pergunta que me foi feita naquela ocasião foi a seguinte, tá? Um repórter procurou falar, o prefeito não está querendo dar o aumento, tá? Você acha possível se dar o aumento? Tá? Eu falei, do ponto de vista legal e contábil, tá? Era o primeiro detalhe, Santos estava com 46% de comprometimento de gasto com o pessoal, portanto, estava distante do 51,13%, ele tinha 6 pontos percentuais praticamente, 5,5 pontos percentuais, que representados em termos financeiros, tá? Isso daria algo em torno de 110 milhões de reais naquela época. Eu falei, do ponto de vista legal, ele dando os 5,5% sobre a folha, daria um custo de 60 milhões de reais esse aumento, portanto, como eu tinha, onde assim, uma gordura de 110 milhões... Sobraria 50. Sobraria 50 milhões. Então, do ponto de vista legal e contábil, não tinha dúvida nenhuma de que não haveria problema. Do ponto de vista financeiro, também não pesaria tanto, exceto se a prefeitura não tivesse passado do exercício de 2016 para o 2017, certo? Uma dívida a título de restos a pagar da ordem de 180 milhões de reais. Então, o prefeito não quis dar o aumento porque, bom, se eu já estou devendo 180 milhões, por que eu ainda vou gastar mais 60? Se eu arrochar o salário do servidor, eu já economizo 60, certo? Tá? Agora, o que tinha que se entrar no mérito, que a prefeitura não gosta que eu falo isso, é como é que se chegou a esses 180. Mas do mesmo jeito que você falou agora, que a Thelma errou no cálculo de 138, que não é isso, porque não está pagando o valor máximo para a OS, então você, de uma certa maneira, você defendeu a prefeitura no esquisito. E agora você está falando, não é uma crítica, não existe chapa branca nem chapa preta, é a realidade, né? Você mexe com números, você tem que falar a verdade. Aqui nós, do mesmo jeito que você acabou de defender a prefeitura, que não é 138 mil por parto, agora você está falando a verdade. Mas aí a gente tem que esmiuçar um pouco mais. Desses 180, 90 milhões dessa dívida, tá? 90 milhões, metade dela, estava com um único credor, que era a Terracom, que faz a coleta de lixo e limpeza das praias na cidade. E que a prefeitura recebe pelo menos uma parte disso no carnê do IPTU, de forma destacada do IPTU. Você pegar o carnezinho do IPTU, você vai ver lá que tem o valor da taxa de lixo em destaque. Então, como é que você, que tem um contrato de 133 milhões com uma empresa, se você ficar devendo 90, você está devendo 8 meses e meio de lixo, por alguma coisa que você tem uma arrecadação específica, certo? Então, evidentemente, e ao mesmo tempo, o mesmo prefeito que está devendo, ficou devendo e continua devendo algo em torno de 90 milhões para a empresa de lixo, sai publicamente se vangloriando que abriu 10, 12 policlínicas. Peraí, se eu não estou pagando o elementar do lixo, certo? Ou o lixo não tem a ver com a saúde pública, né? Se você imaginou 8 meses e meio de lixo, certo? A 1 quilo e 200 gramas por habitante, aí você multiplica por 435 mil habitantes dia, 8 meses e meio, quanto que nós teríamos de lixo na rua? Nós não íamos andar, ia ficar pior do que São Vicente. E aí o prefeito de São Vicente saiu incompetente porque não conseguia pagar o lixo. E o de Santos a gente diz que ele é competente porque ele escondeu debaixo do tapete a conta do lixo, certo? Então essas coisas, quando a gente fala, eu sei que desagrada, mas... como consultor público, eu tenho obrigação de fazer esse tipo de análise. Tá? Porque depois do funcionalismo público, da água, a luz, do telefone e tal, que são as despesas de custeio elementar, eu julgo que não tem nada mais elementar do que a conta do lixo, até porque você tem, repito, uma arrecadação específica para tal. Então, haveria sim a possibilidade de se ter dado aumento, não só do ponto de vista contábil e legal, como do ponto de vista financeiro.
A prefeitura usou de um sofisma, tá, o tempo todo, falando que havia queda de arrecadação, até que de eu tanto insistir, eles mudaram a narrativa e mudaram o discurso. Eu falava, não há queda de arrecadação. Queda de arrecadação se dá quando você compara um exercício atual com o exercício imediatamente anterior, atualizado financeiramente para você medir exatamente as mesmas coisas. O que existia na época, tá, que eles falavam de queda de arrecadação, chamava-se na prática de frustração de arrecadação. Eu pus no orçamento que vou arrecadar 100, certo? E arrecadei 80. Então, a minha arrecadação foi frustrada. Não é que ela caiu, é que eu superestimei o que eu ia arrecadar. Mas a frustração de arrecadação em Santos não é tão grande quanto São Vicente, quanto os lugares, ou ainda é grande? A receita de Santos, nos primeiros 8 meses, janeiro, agosto de 2017, Isso. em relação a janeiro, agosto de 2016, atualizado financeiramente os números, todos os números, para o dia 31 de agosto, tá, de 2017, cresceu 0,67%. E para não dizer que a gente está falando uma coisa isolada, eu peço para o telespectador que está nos assistindo, entra no meu Facebook, vocês vão ver lá que estão analisados Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, Peruíbe. Só não está a análise dos 9 municípios, a de Mongaguá, e eu explico por que não está lá ainda. Porque a Prefeitura de Mongaguá, no site da transparência dela, eles colocaram os números de 2017, mas tiraram os balancetes de 2016. Eu não consegui ainda identificar, certo, em papel, aonde está essa informação para poder comparar. As outras, eu fiz todas. Quem cresceu, disse que cresceu. Quem diminuiu, disse que diminuiu. Então, não há nenhuma mania. Vamos parar com essa mania de perseguição. Aqui a gente não está perseguindo nada. Eu sou absolutamente um técnico. Eu faço votos que o prefeito se dê bem, certo, no desempenho das suas funções, porque eu moro na cidade, sabe? Eu torço não só por ele, como os prefeitos da nossa região. Agora, quem aceita a condição de ser homem público tem que ter, certo, a grandeza de receber crítica. Filete, eu posso dizer o seguinte, eu vou ser provavelmente invencível na margem de aumento de IPTU nessa cidade. Nos próximos 50, 100 anos, ninguém vai conseguir ter aumentado mais o IPTU do que eu na época em que eu era secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, em 97 e 98. E por que isso aconteceu? Porque anterior à administração da que eu participei, o primeiro governo do Beto Mansur, houve o governo do PT que criou aquele imposto do IPTU progressivo. E aí a justiça, então, por exemplo, você tinha alíquotas que variavam de 0,2% a 1,2%. Aí a justiça determinou que tivesse que ser uma alíquota única. Nós tivemos que corrigir isso, certo? E mesmo que eu praticasse a alíquota média de 0,6%, se eu praticasse a de 0,6%, quem estava morando numa cobertura tinha uma redução de 50%. E quem morava num barraco tinha um aumento de 400%. Tá? Naquela época, em 138 mil lançamentos imobiliários, tá? A aritmética é uma ciência exata, gente. Nós tivemos quase... Teve gente que teve 250% de aumento de IPTU. Não foi por causa da vontade do secretário e do prefeito, certo? Foi para corrigir uma lógica, certo? Tá? Que estava estabelecida e por determinação judicial. Então, a gente tem que ter coragem. Na administração pública, a gente vai desagradar sempre algumas pessoas e agradar outras. E na época o pessoal ficou bravo contigo, como o Pedro Gouveia, que falou que vai aumentar 15%, o pessoal ficou bravo contigo com esse aumento todo, ou era outra época, mas teve muito problema também? Eu não conseguia andar na rua, certo? Chegou um período que eu tive que começar a almoçar no Guarujá, por incrível que pareça. Certo? Tinha gente que ia com carnê de IPTU cobrar e me dar desaforo numa barraca de praia que eu frequentava lá em frente ao aquário municipal. Eu ouvi todas essas críticas, mas eu podia fazer o quê? Eu criei naquela ocasião uma excrescência jurídica que está em vigor até hoje, diga-se passar de 20 anos depois, que foi o seguinte: só teve um pessoal que comemorou, soltou foguete, literalmente soltou foguete, foi o pessoal que morava lá no BNH, lá da Aparecida. Por quê? Para que não ficasse um aumento ainda maior, nós criamos uma faixa de isenção na época do valor, os imóveis com valor venal até R$33 mil estavam isentos. Então, se você tinha um imóvel que custava R$100 mil,
A primeira faixa de R$33 mil estava isentava todo mundo. Mas naquela época, como a planta genérica de valor estava desatualizada na cidade, os imóveis do BNH todos estavam com valor venal abaixo de 33 mil. Ninguém pagou IPTU naquele conjunto Castelo Branco, né? Marechal Humberto Castelo Branco. Foi comemorado. Então, é o preço de quem está no poder público. Nós vamos a um breve comercial, quer dizer, o Rodolfo Amaral, que gosta de andar na praia, queimado, ele só podia andar ali no canal 5 ou canal 6. Ali ele era festejado. Mas eu aumentei o meu também, viu? O resto da praia era complicado. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Em outubro, os sinais vêm de todos os lados. Siga-os. Outubro Rosa, mês de combate e prevenção ao câncer de mama. Estamos de volta na nossa reação hoje, dia 17 de outubro de 2017, com a grata satisfação de receber aqui o consultor Rodolfo Amaral e o professor Hélio Alite. Hélio, tem uma pergunta para você aqui da Flaviane de São Vicente, ela que sempre liga para cá. Como anda o meio ambiente na Baixada Santista? O meio ambiente na Baixada Santista ele vai muito mal, ó, pela linha do tempo que você tem aí de incidentes, especialmente na área portuária, e o tanto que a gente desgasta as águas que circundam essa ilha. Elas são muito mal cuidadas por conta das habitações irregulares, especialmente na zona oeste e noroeste de Santos, e especialmente pelo trabalho de dragagem que é feito de uma maneira não muito regular na área portuária. Esse meio ambiente local, ele está pedindo socorro, porque nós temos um estuário muito delicado, uma área muito nobre, abastecida por rios importantes, que desagam nesse canal do Porto e vão até o nosso Oceano Atlântico, e está um pouquinho meio deixado de lado por conta de vários incidentes que infelizmente foram registrados aí. A gente pode dizer o grande incidente da Ultracargo, que chegou até o estuário, o próprio incêndio no terminal de açúcar, que também causou muitos prejuízos no estuário. Nós tivemos prejuízos atmosféricos, como por exemplo o grande incêndio da Local Frio no Guarujá, tudo isso muito recente. Tivemos problemas recentemente agora com um navio que descarregou, que deixou que 50 containers caíssem e afundassem no estuário e até agora não foram recuperados. Então nós temos algumas respostas importantes para uma cidade que faz parte do ranking entre os 40 portos mundiais, resolver a sua questão de conviver muito bem com essa questão ambiental. Existem as reclamações da Ponta da Praia, do pessoal do estuário e do Macuco com relação à poluição dos terminais de grãos. São situações que nós temos que resolver. Mais recentemente, a destinação dos cilindros em alto mar, que estavam aí armazenados há mais de 20 anos, são problemas que hoje a sociedade se pergunta por que não foram solucionados. E deixam à mostra a fragilidade de todas essas atividades com relação ao que tem que ser feito. Posso destacar ainda há pouco falávamos sobre o lixão, podemos destacar que o Sítio das Neves tem data e hora marcadas para deixar de existir. Nós ficamos anos enterrando lixo, ao passo que no resto do mundo existem soluções já adotadas. Não vou nem citar Barcelona em 92. Do lado da praia. Exatamente. Contaminando os lençóis freáticos, contaminando... Mas do lado da praia, a usina, sim. E não tem contaminação exatamente. Então nós temos lições aí de 30 anos atrás que poderiam ter sido inseridas no contexto urbano e que aí seriam sim inovações. E o que nós estamos fazendo hoje é enterrando o lixo em área que seria área de preservação ambiental, porque afinal de contas o Sítio das Neves está em área de Mata Atlântica. Nós temos aí a questão portuária, nós temos as habitações clandestinas, as palafitas que estão espalhadas aí de São Vicente até o Rio São Jorge, pessoas morando de maneira absolutamente insalubre. Temos a questão não resolvida de Santos Novos Tempos, em que a solução de saneamento acaba sendo despejada de novo no canal do estuário. Enfim, temos aí um atraso de 20 anos. A nossa ouvinte que ligou, Flaviane,
Temos aí um atraso de 20 anos para tornar uma cidade verde, para tornar o Santos um green port e para tornar e dar uma outra face a essa beleza que é a Baixada Santista, especialmente esse ambiente aí da ilha de Santo Amaro e da ilha de São Vicente, uma situação que seria de perfeição ambiental se não fosse tão degradada. É uma solução que a gente tem que adotar a curto prazo. Uma agenda ambiental voltada aí para os próximos 15 anos, porque as situações ambientais estão se degradando com reflexos muito importantes na qualidade da saúde das pessoas. Eu queria até dar vontade. Pitaco. Uma pitaco aí nessa conversa, porque em que pese tudo que o Hélio falou seja verdadeiro, há também alguns excessos que precisam ser observados nessa questão de natureza ambiental. A Flaviana é bióloga, é por isso que ela faz isso. Eu vou citar o primeiro deles, o seguinte. Bom, vamos primeiro partir do pressuposto que 36% do território da nossa região já são preservados por ser o Parque Estadual da Serra do Mar. Tá? Depois nós temos os excessos das coisas do tipo que a Embraporte surgiu com autorização do IBAMA no meio do estuário, sem fazer as devidas compensações ou coisa que vale. Hoje a gente sabe por quê. Porque aconteceu isso, né? A Lava Jato explicou o porquê que isso tudo aconteceu, ou está pelo menos explicando. Nós temos, eu sempre digo para os ambientalistas, e às vezes quando eu falo isso parece que eu sou contrário aos ambientalistas. Não sou não. Eu tenho a minha consciência ambiental como todos os demais. Só que eu acho o seguinte, o solo, tá? Assim, é um produto como qualquer outro, certo? Existe a lei da oferta e da procura. Quanto mais restritivo você faz deste solo, tá? Mais caro aquilo que sobrou fica. Por isso que Santos é hoje, tá, do Brasil, a cidade mais vertical do Brasil, com 63% dos seus imóveis são de natureza vertical. Aí, aquelas contradições do tipo, como fez em 2010 o governo do estado, criar o Parque Estadual da Restinga, em Bertioga, com uma área de 93 quilômetros quadrados, certo? Tá, que hoje está sendo ocupada clandestinamente pelo crime, porque você não consegue ter fiscalização em uma área de 93 quilômetros quadrados. Para que o telespectador entenda a dimensão que eu estou falando, Santos Ilha, onde nós estamos aqui, tem 39,4, certo? É mais de 2 vezes, certo? Santos Ilha, tá? Essa área, ou 10 vezes mais do que a área da Riviera de São Lourenço, em Bertioga. Então, na hora que você restringe isso, por exemplo, você vai perguntar para a CETESB e vai ver no ranking da CETESB, na questão aí do lixo, todos os municípios estão com nota 9, 9,9. Por quê? Porque todo mundo coloca o lixo no mesmo lugar que é no Sítio das Neves. É isso aí. Mas eles não licenciam nenhuma outra localidade, como se a gente tivesse então que ficar com o lixo dentro da nossa casa. Tem Mauá também, né? Que parece que a prefeitura manda para Mauá, né? Então, só uma delas que manda para Mauá. As outras vão todas para o Sítio das Neves. Então, a gente precisa ser realista. O lixo existe, precisa ter essa solução tecnológica, é evidente, mas do ponto de vista da preservação, eu costumo dizer o seguinte, a gente nunca pode perder de vista que a nossa região, ela cresce à razão de 10 mil, vou repetir, domicílios ano. 10 mil domicílios ano, portanto, 100 mil domicílios por década. Nas últimas 4 décadas, nós crescemos à razão de 400 mil domicílios, o que dá aí um crescimento populacional à razão de 3,3 habitantes por domicílio, em torno de 1.250.000 a 300.000 habitantes, que foi o que a população da região cresceu, na época, há 40 anos atrás, 600 mil habitantes para 1.900.000 que nós temos atual. Então, a gente precisa saber o seguinte, então vamos dizer para a população de um modo geral, certo? Que acabou o espaço, esgotou, não tem mais nada. Então, quem está aqui está, quem não está por quê? Porque já houve uma desproporção, um deslocamento da população para a cidade. E aí nós temos outras regiões, como Itanhaém, Mongaguá, etc., que 55%, algumas 65% das unidades construídas são de uso ocasional, ou seja, são de veraneio, são horizontais e são de veraneio.
Então nós adensamos demais determinadas regiões e de menos outras. Então nós precisamos buscar esse equilíbrio. E isso exige planejamento, isso exige ciência. Mobilidade urbana, né? Isso exige, sobretudo, trabalhos. Eu falava antes de começar o programa com o Hélio, de quantos profissionais, excelentes profissionais nós temos aqui na nossa região, nas diferentes universidades, certo? Com um corpo multidisciplinar. Aí quando vai se fazer um plano de desenvolvimento estratégico, paga-se 1 milhão, 2, sei lá quantos milhões, para uma empresa de fora que não tem qualquer viabilidade com coisa aqui, que é arrumada, que é amigo do fulano, do ciclano, do beltrano, e faz um trabalho bonito do ponto de vista acadêmico. Se fosse uma tese de mestrado e de doutorado, nota 10, mas sem operacionalidade, sem praticidade nenhuma. Você pega o plano estratégico de desenvolvimento da Baixada Santista na área de saneamento, eles não dão uma linha de quanto que a Sabesp fatura na nossa região. A Sabesp fatura 800 milhões de reais entre os 9 municípios. Aqui em Santos ela fatura quase a mesma coisa do que a arrecadação do IPTU. Pouca gente sabe disso. Tem que investir mesmo, pô. O prefeito fez o pior contrato com a Sabesp que poderia ter sido feito. Vai causar nesses 30 anos de concessão um prejuízo da ordem de 900 milhões de reais para o município, e isso eu provo no papel. E ele disse que com conversa mole, veja bem, eles jogo de números. Esses 300 milhões de dívida aqui, na época em que eu era secretário, o Beto Mansur era prefeito, a Câmara Municipal de Santos aprovou uma lei, certo? Autorizando a prefeitura a licitar o serviço e tirar da Sabesp. O Beto não tinha tirar da contrato. Sabesp, né? Teve uma briga, né? Aí eles entraram na Justiça, no Supremo Tribunal, e isso durou até recentemente. E nesse período não se pagou conta. Então eles colocaram isso lá dentro. Eles colocaram no contrato de investimento da prefeitura aqui, a retirada do emissário submarino, que foi a própria Sabesp que colocou lá, aquele monstrengo, certo? A razão de 100 milhões de reais para tirar aquilo. Como se fosse um investimento. Agora, veja bem, a Prefeitura de São Paulo, eu digo o seguinte, é escandaloso o que eu vou dizer. A Sabesp assinou com a Prefeitura de São Paulo em 2010 um contrato que lhe garante 13% de investimentos anuais do seu faturamento na capital, mais 7,5% deste mesmo faturamento para a Prefeitura atuar nas áreas ambientais. Ou seja, dos 5 bilhões e meio que ela fatura na capital, 20,5% ficam na própria capital. Tá? Se isso fosse feito aqui no município de Santos, e aí a gente tinha obrigação de exigir o fundamento da isonomia, certo? Porque já tinha um contrato nessa razão, nós teríamos um retorno de 1 bilhão e 900 milhões de reais nesse raio de 30 anos. O prefeito, somando tudo, esses investimentos, o perdão da dívida, aqueles 130, 140 milhões que a Sabesp ofereceu, ele diz que fez o maior contrato da humanidade aqui por 1 bilhão de reais. Bom, ainda faltam 900 milhões. Vai lá buscar esse dinheiro, porque isso é defender o município. O prefeito é formado em direito, eu não preciso explicar para ele o que é o princípio da isonomia. E por isso os demais prefeitos das cidades da região estão relutando em fechar com a Sabesp. Isso precisa ser dito, e quando a gente fala, a gente é contra a prefeitura. O Ricardo Nimbaré, o programa está muito bom, o Rodolfo Amaral foi cirúrgico. Eu moro numa kitnet e o IPTU é baixo, mas eu pago taxa de lixo todo mês. E o Rubens quer me complicar aqui, Hélio, quer me complicar. 9 meses devendo para a Terracom, e agora acho que o terreno vai ficar com quem? Então ele está dizendo que... 3 chances para adivinhar, começa com a letra T, valendo aí o show do milhão, não é? Tiradentes? É tudo muito previsível, não é? É tudo muito previsível. E o portal da transparência, que foi citado aqui, ele me lembra... Ele, de certa maneira, ele tem uma transparência, aquela transparência que quando você está descendo a serra, vem aquela neblina e você precisa de uma operação comboio. Eu me lembro que eu tentei ver um contrato do deck do pescador, que no mesmo ano de, se não me falha a memória, 2012, ele foi destruído por uma ressaca, e 6 meses foi feita uma obra, e 6 meses depois da obra foi feito o aditamento e uma outra obra. Eu entrei no portal da transparência, e quando eu quis ver o contrato, apareceu uma frase assim, procure o poupa-tempo.
Eu fui no Poupatempo, até hoje não vi. Então, esse é um exemplo de transparência que a gente não tem, né? Essa visibilidade que as pessoas, ainda que acessem o portal da transparência, eles têm que pelejar muito para entender a verdade das coisas que acontecem em Santos. Falaram tanto, descarregaram tanta raiva na rede social com relação ao Hermínio Mendes, e o Hermínio Mendes é uma pessoa pequenininha, perto de outros poderes econômicos que verdadeiramente mandam nessa cidade. E ficou bem claro quem são eles. Aqueles que poderiam ter inovado, especialmente nessa questão do lixo, e colocado Santos, que, aliás, vocês falaram muito bem, nós aqui enterramos o lixo de 8 cidades. De graça, né? Basicamente de graça. Porque, afinal de contas, se a Petrobras está lá no pré-sal e nós cobramos os royalties, qual é a participação que tem o município de Santos com relação à responsabilidade de enterrar o lixo de outros 7 municípios? Isso é transparência. Nós precisamos esclarecer exatamente quem são os verdadeiros poderes econômicos e quais são os verdadeiros interesses que eles têm do ponto de vista de gerar essa situação que você está vendo aí de delapidação do patrimônio público, de empresas públicas e especialmente de terrenos públicos. Voltando um pouco para São Paulo, Rodolfo, essa questão do Dória, que ele quer, debêntures, né, que ele quer dar como garantia multas que não foram aplicadas. Como é que você, como economista, vê isso? Eu acho que o Dória está repleto aí de problemas. Ele está muito mais preocupado aí com marketing, com de astronauta para morador de rua. Ele tem problema com pedra, né, Rodolfo? Porque você vê, ele tentou acabar com a pedra da Cracolândia e agora está querendo que o povo coma a pedra do astronauta. Mas você vê, com todos os percalços, viu, Filete? Por exemplo, você vê o caso, todo mundo fala que o Alckmin, né, que foi o criador aí, a criatura agora se virando contra o criador, que criou o Dória como prefeito de São Paulo. Mas pior do que isso, eu vou citar um número aqui que o morador da nossa região vai se sentir ofendido. A prefeitura do município de São Paulo investe, com recursos do Tesouro Municipal na área da saúde, 3 bilhões de reais. O governo do Estado de São Paulo, de recursos do Tesouro do Estado, de todos nós, investe lá, na mesma capital, 3 bilhões e 500 milhões de reais. Ou seja, o governador do Estado, 6 bi. O governador do Estado põe mais dinheiro na saúde da capital do que o próprio prefeito. E 46% da verba da saúde do Estado fica na capital, que só tem 25% da população. Então tem coisa errada. É por isso que falta dinheiro aqui e é por isso que nós precisamos de prefeitos com maior firmeza, exigindo do governador uma postura, certo, mais lógica, mais coerente, mais equilibrada. O Alcindo está dizendo que o programa foi ótimo, a Lucélia de São Vicente também parabenizando o programa, falou que teve aula com o professor Hélio, que sempre acompanha o Rodolfo Amaral, né? E queria agradecer você... Lucélia? A Lucélia. Lucélia. Foi sua aluna. Então, queria agradecer você pela participação, que veio mais vezes aqui, né? Muito obrigado. E mande um abraço para os nossos colegas professores, né? Que tivemos o dia do professor, não temos tanta coisa para comemorar assim, mas a profissão devia ser mais valorizada, né? Exatamente. Eu fiz uma homenagem à nossa professora Helen, aquela professora que sacrificou a sua vida em defesa das crianças, que é um exemplo para todos nós professores. Tá certo. Rodolfo, fique muito tranquilo, muito obrigado pela sua participação, sempre esclarecendo dúvidas, assim como o professor Hélio. Queria agradecer você pelo convite, sei que você é muito ocupado, vejo você em outros programas também, que você retorne o quanto antes para cá. O prazer foi todo meu e eu tenho uma satisfação ainda mais especial, porque participei junto com ele, eu tenho uma grande admiração a ele. Idêntica. Bom, fiquem com Deus, muito obrigado e continue com a nossa extensa programação.